Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para essa partida de hoje na Vila Belmiro contra o Internacional. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Você lembra que eu contei ao longo da semana que o São Paulo passará por uma das maiores reformulações em bastante tempo, pois já dá para cravar um nome que não fica para 2026, Juan Dinenno, atacante argentino de 31 anos de idade, contratado do Cruzeiro na metade do ano. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já foi avisado de que não faz parte dos planos. Há enorme possibilidade, inclusive, de o Dinenno se acertar nos próximos dias com o Deportivo Cali, clube colombiano onde ele já fez sucesso. A saída do Dinenno representa uma economia mensal de 500 mil mensais, é isso que o São Paulo desembolsa com o atacante argentino, que desde que foi contratado só esteve em campo em 8 vezes com um único gol. Ele nem foi relacionado para as últimas partidas desde 5 de outubro, inclusive as 2 vezes em que foi relacionado pela última vez, nem sequer saiu do banco de reservas, partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Para completar o noticiário tricolor, registrar que para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, São Paulo conta com os retornos de Luciano e Ferreira, recuperados de lesão, e com as voltas também do goleiro Rafael e do zagueiro Sabino, que cumpriram suspensão. Arboleda ainda é dúvida, ele se recupera de um problema no músculo adutor da coxa. São Paulo vai atrás de um novo fundo, dessa vez para contratar jogadores. Será? E adivinha quem está envolvido? A Galápagos, para variar. Tudo que tá do São Paulo tem envolvimento na Galápagos nesse momento. Mas enfim, vamos falar sobre tudo isso. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro para a gente falar desse jogo. Inter e São Paulo já foi jogão, hein, Arnaldo? Já foi jogão, você resumiu bem. Já foi jogão há 20 anos, né? E agora é um jogo meio de desesperados, humilhados. Você descreveu bem mais uma vez. Num estádio que não tem nada a ver com o Inter ou São Paulo, né, na Vila Belmiro. Que torna a questão ainda mais imprevisível. Bom, São Paulo vai ter a volta de alguns jogadores, né, para tentar esse 8º lugar aí. A galera que estava suspensa, né, casos de Sabino e Rafael. Uhum. Luciano volta de contusão. Ferreirinha volta de contusão. Pelo menos 4 caras estão de volta, menos mal, né? Voltam 5, na verdade. O Arboleda, que se recupera rápido das coisas, também viajou para Santos. Ah, viajou, é? Então são 5 retornos. O Arboleda deve ficar no banco, né? Tá voltando agora. Mas são 5 retornos em relação ao jogo, a tragédia do Maracanã no Fluminense. Com esses 5 retornos, o São Paulo libera 2 jogadores para a semifinal do Sub-20 contra o Atlético Mineiro. O jogo de volta, perdeu o primeiro. Perdeu por 1-0, libera o Paulinho, o atacante, e libera o Nicolas, lateral esquerdo, né? Então, dá a impressão que o São Paulo vai ter um time parecido com aquele que ganhou do Juventude na mesma Vila Belmiro por 2-1, aquele time com 3 zagueiros, o Ferreirinha de ala esquerdo, Luciano e Tapia na frente. Deve ser mais ou menos essa formação do São Paulo. Não tem muito também para onde fugir, mesmo com esses retornos, né? Mais ou menos meio essa que ideia. Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio? Eu acho que vai jogar o Luiz Gustavo no lugar do Pablo Maia, que está muito mal. Eu imagino que jogue em Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Bobadilha, com o Sabino voltando à zaga, né? Imagino que seja isso, né? Certo. Muito bem. Tem o Inter, né, Tironi? O Inter, que com o Abel vai mudar bastante. Vai jogar a lá São Paulo, mas mais cauteloso ainda. Vai jogar no 3-6-1. O Abel coloca o terceiro zagueiro, o Juninho, aquele mesmo jogador que jogou no Palmeiras e no Coritiba, o zagueiro canhoto, forma um trio de zaga para espelhar o São Paulo. Coloca 3 volantes, assim como o São Paulo, mas mais defensivos. E na frente, o Alan Patrick solto, com o Vitinho, que nem é centroavante, né? Ele é um atacante, ele tira o Borré em princípio, joga numa retrancona, tentando a bola parada em algum lance desse, a vitória que seria importante. Até o empate não é um resultado seguro para o Inter nessa altura do campeonato. Isso. Né?
Eu sempre acho ruim você jogar contra um time que estreia técnico, e acho que nesse caso é um pouco pior ainda para o São Paulo, porque o Crespo vai enfrentar um cara que ele não sabe nem como é, né? O Abel, não sabe como o cara joga, como ele monta os times, tudo bem, o cara teve 2 dias aí para treinar alguma coisa, mas é meio que um tiro no escuro até, né, pro Crespo esse jogo. E, bom, o São Paulo pode aproveitar o desespero do Inter. O Inter pode até querer jogar fechado, não sei o que e tal, mas precisa fazer ponto, cara. O empate é ruim pro Inter, né? Então vai ter que uma hora se lançar de alguma forma. Bola parada, o que quer que seja. Durante o papo lá com o Belmonte, a gente falou na hora ali, pintou a notícia dada pelo Gabriel Sá e também pelo Pedro lá do... E o São Paulo está indo atrás de investimentos de um fundo, era um novo fundo para fazer contratações, um fundo de 200 milhões para fazer contratações. Ainda não tem grandes detalhes, a reportagem fala que se estuda criar esse fundo. Outro dia, quando o Casares deu a entrevista com cara de choro depois da derrota para o Fluminense, ele falou, eu não estou indo no jogo porque eu estou em busca de investimentos para o São Paulo. Não sei se tem a ver com isso, mas o fato é que pintou essa história aí. Não se sabe em que circunstância será, um fundo que pode dar 200 milhões para o São Paulo contratar reforços, né, já que o São Paulo não tem dinheiro para nada. E adivinha quem está na jogada, Arnaldo? Galápagos. Então. É a mesma que criou o FIDIC, a mesma que tentou emplacar, que fez o estudo e tentou emplacar o fundo de Cotia, que morreu, porque o Casares perdeu força para provar isso. Aliás, o Belmonte que foi lá era contra isso e o grupo dele foi contra isso. Então o Casares não conseguiu aprovar isso. Agora tem esse fundo para contratar jogadores. O que se sabe mais ou menos, a contrapartida quem investir nesse negócio, os cotistas terão porcentagens de vendas de jogadores. Quais a gente não sabe. Não sei se é dos jogadores que serão contratados, se esses caras forem vendidos no futuro, ou se o cara da base, se o Rian Francisco foi vendido por 300 milhões, os cotistas vão pegar uma parte. Isso faria toda a diferença. Negócio, exatamente. Isso faria toda a diferença, né? Exatamente. Salazar, Garrafa, São Paulo em 8º lugar na tabela. O que a gente pode esperar dessa equipe agora para esse finalzinho aí de Brasileirão? A gente tem que esperar que o São Paulo dê uma resposta ao seu torcedor, independentemente de brigar por G8. O G8 é muito importante, vale vaga na pré-Libertadores, mas tem time que está indo para pré-Libertadores para colocar pressão na temporada, porque perde logo na pré-Libertadores, já aumenta a pressão, mas o São Paulo precisa mais do que essa vaga no G8, que pode abrir, dependendo do que aconteça na Copa do Brasil, dar uma resposta ao torcedor depois de uma goleada sofrida para o Internacional, para o Fluminense. E agora o Internacional tem um jogo decisivo de vida ou morte. Então, a minha leitura desse jogo, Salazar, é um jogo com cara de decisão, um dos jogos não o mais importante, mas... Se perder, praticamente rebaixado? O Inter fica... se o Inter perder, diminui demais a possibilidade de escapar desse rebaixamento. Muito complicado. O ponto o Inter entra para uma decisão, mas o Inter não tem conseguido reagir bem nesses momentos, né? Haja visto o que aconteceu contra o Santos no Beira-Rio. A partir do momento que o Inter não constrói o resultado no primeiro tempo, ele leva o empate no segundo tempo no único chute do Santos ao gol e o time desmonta, animicamente, moralmente, desmonta completamente. A partir dali, o Inter passa a ter dificuldade. O Inter vem para esse jogo com um caráter, como bem disse o Garrafa, decisivo. O que eu não acredito que o Crespo vai conseguir convencer os jogadores do São Paulo. Há uma necessidade de reação, mas é um São Paulo desmantelado, desfalcado, animicamente bastante atingido, com situações internas a serem discutidas, como atraso de salários e algumas Salazar, mas esse é o papel do Crespo. Esse é o papel, né? mas eu acho... Talvez ele não consiga extrair muito isso, improvável, né? muito improvável. E aí, para mim, não é nem uma questão do Crespo. Eu não acredito que nenhum técnico consiga, neste momento, neste contexto, ainda mais fora do Morumbi, fazer esse time do São Paulo jogar este jogo com algum tipo de caráter de decisão, apesar da necessidade. De qualquer maneira, o São Paulo ganhou um presente no Corinthians. O Corinthians não venceu o Botafogo e manteve o São Paulo na 8ª colocação. O São Paulo depende somente dele para ficar com esse G8. Somente dele para ficar com esse G8. O que isso significa? Que se Cruzeiro ou Fluminense, o Cruzeiro vai se manter dentro do G7, o Fluminense que a gente não sabe ainda, mas se ambos ficarem no G7 e um dos dois levar a Copa do Brasil, abre o G8 e hoje o São Paulo só depende dele.
Portanto, seria um alento em uma temporada tão ruim do Tricolor. A questão para mim é entender se esses caras vão conseguir entregar alguma coisa nesse jogo da Vila Belmiro, e eu suspeito que não. Garrafa, o São Paulo tá certo quando ele fala que tem dívida, mas tem que investir? É uma opinião do Belmonte, que a gente respeita, mas eu vou usar um exemplo muito prático. O Flamengo cortou na carne, passou aí aproximadamente 6 anos abrindo mão de brigar pelos principais títulos, mas conquistou alguns títulos nesse período e colocou a casa em ordem. Veja o que é o Flamengo hoje. Né? Eu não me recordo, o Salazar pode até me ajudar, se ele tiver algum outro exemplo, de algum time que está endividado, investiu forte no futebol e conseguiu sair da situação em que se encontra. Mas eu entendo o ponto de vista do Belmonte. Você também, o próprio Rogério Ceni foi nessa linha, você vai se lembrar, Salazar, em uma entrevista coletiva. Muitos vão nessa linha. Né? Não pode abandonar o futebol, porque senão a coisa complica. O Flamengo foi algo que foi por uma outra linha e deu certo. O que a gente tem que entender essa linha do Belmonte é uma linha defendida por diversos dirigentes. O exemplo do Flamengo foi realmente um exemplo naquela ocasião? Foi. O Flamengo agiu corretamente e está colhendo os frutos agora. O problema é que o cenário do futebol hoje é outro. Aquela época, o prêmio pelo desempenho nos campeonatos não era como é hoje. Então, o Flamengo tomou uma decisão que ele poderia tomar naquela época. Olha, eu vou sofrer aqui alguns anos, vou pagar as minhas contas e vou me reestruturar. Ok. Hoje em dia, se alguém decidir fazer isso, dificilmente vai conseguir se reestruturar. Vou dar um exemplo. Tanto a LFU quanto a Libra, que pagam para os clubes as premiações de Campeonato Brasileiro, 30% do valor que os clubes vão receber são referente a desempenho no Brasileirão. E a diferença é grande. O 11º colocado do Brasileirão vai ganhar 20 milhões de premiação. O segundo vai ganhar 46 milhões. E acho que dá para acrescentar. Então, o desempenho hoje, ele é fundamental. Dá para acrescentar dentro do que você está falando, porque no caso de você ter uma equipe frágil, você está brigando na parte baixa da tabela, você pode ir para uma Série B, e aí o recurso também muda completamente. Muda completamente. Por isso que há uma defesa de que, olha, no futebol você precisa investir para ter bons resultados, para ter boas premiações. Sem isso, você não vai conseguir se reestruturar, porque você vai ficar, eu vou ficar com um time fraco pagando as contas. Como você vai pagar se você vai estar recebendo menos também? Por isso que esse exemplo do Flamengo hoje também é muito difícil que ele seja usado, porque o contexto do futebol brasileiro mudou completamente. Hoje, o desempenho dos clubes nos campeonatos, ele faz total diferença para a receita final dos clubes no final do ano. Na verdade, o que você precisa é ter uma administração competente para se montar a engenharia financeira. Não adianta sair gastando. A questão para mim é você cumprir, por exemplo, o que está escrito na lei do Profut, que agora vai entrar nesse fair play que a CBF está criando, mas ela já existe na legislação, ela já está na lei do Profut. Você pode gastar até 5%, você pode dar um prejuízo, um déficit de 5% em relação à sua receita do ano anterior. Mais do que isso, não pode, já entra como gestão temerária. Se isso for cumprido, você já consegue se reestruturar. A questão para mim não é deixar de investir ou investir. É quanto você pode investir, é não investir mais numa porcentagem tão superior ao que você arrecada. Esse é o grande problema. Entrar em gestão temerária? O Marcelo Teixeira, ele descumpriu a lei do Profut. Ele abriu uma brecha, por exemplo, para o Conselho Deliberativo do Santos entrar com um pedido de impeachment. E aí? Aí a questão é a seguinte, politicamente o Marcelo Teixeira tem um conselho na mão e ninguém deu essa entrada. Estava lá a oportunidade. Um exemplo, se você chegar a 20% de déficit em cima do que você arrecadou no ano anterior, o presidente pode sofrer um impeachment. Mas o Corinthians não está assim? O Corinthians fez isso. E o São Paulo também? O Marcelo Teixeira não fez. E sabe quanto que ele bateu? Ele bateu 26% de déficit em relação à receita anterior. E agora, de novo, ele já foi advertido pelo Conselho Fiscal do Santos, porque, de novo, ele vai apresentar um déficit muito grande. E gastou e brigou por quê? Exatamente. Está brigando pelo rebaixamento. Gastam mais do que podem e gastam mal. É isso que afunda o clube. E isso vale para quem está endividado e até para quem não está. Exato. O Palmeiras, por exemplo, gastou 700 milhões e compare, o próprio Abel fez a comparação na coletiva com o time dele e o time do Flamengo, por uma opção do Palmeiras. Não adianta você só ter recursos. Mas a arrecadação do Palmeiras faz com que o Palmeiras gaste esses 700 milhões e continue. Eu estou querendo dizer o seguinte, mas também não basta você ter 700 milhões
e não saber gastar. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje para mais um jogo decisivo, agora jogando na Vila Belmiro contra o Internacional. Uma partida muito importante para o São Paulo ganhar os 3 pontos, para ficar pelo menos na 8ª colocação. Porque se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, que é muito provável, vai abrir o G8. Eu vejo alguns torcedores falando que preferem que o São Paulo vá para a Copa Sul-Americana do que para uma pré-Libertadores, para não passar vergonha. Eu discordo, até porque tem uma diferença enorme de arrecadação entre as duas competições. Então, para um clube que atravessa uma grave crise financeira como o São Paulo, é muito importante conseguir buscar essa vaga. A boa notícia é que o zagueiro Sabino e o goleiro Rafael, após cumprir suspensão contra o Fluminense, estão de volta. E os atacantes Luciano e o Ferreirinha também podem aparecer nesse time. Então a provável escalação deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Rafael Tolói, Alan Franco e Ferrarese, na direita Cédric e na esquerda Patrick ou Ferreirinha, no meio-campo Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilha, e na frente Luciano e Tapia. E o Carlos Belmonte, hein, galera? Agora tá dando entrevista para todo mundo. Por que não fazia isso quando era diretor de futebol do São Paulo? Mas não, agora vai falar quase todos os dias, porque provavelmente vai concorrer à próxima eleição. Que nem eu sempre falo aqui no canal, do que adianta a gente ficar falando fora Belmonte, fora Júlio Casares, fora não sei quem, sendo que a próxima eleição um desses deve ganhar, ou Carlos Belmonte, ou indicado pelo Júlio Casares. E não muda nada, né, galera? Por isso que, na minha visão, a gente tem que pressionar os conselheiros do São Paulo. Eles sim precisam fazer alguma coisa. O São Paulo precisa passar por mudanças e não continuar sempre a mesma diretoria no poder. Alguma coisa precisa ser feita. A cada ano que passa, o São Paulo aumenta ainda mais sua dívida e cada vez fica mais para trás de Palmeiras e Flamengo. Aí vem o presidente Júlio Casares e fala: ah, mas esse ano vamos diminuir a dívida, que não sei o quê. Do que adianta? Sendo que nessa gestão dele, ele mais que dobrou a dívida do São Paulo. Isso precisa mudar para os próximos anos. Não dá para o São Paulo diminuir a dívida em um ano e depois nos próximos praticamente dobrar, né, galera? E que nem eu sempre falo aqui no canal, e vou continuar falando, o São Paulo precisa parar de trazer tantos jogadores veteranos. Do que adianta chegar livre no mercado, sendo que a maioria ganha um alto salário, direito de imagem mais luvas e no final não compensa, porque sempre fica machucado. Aí precisa vender os garotos promissores da base para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Olha o Oscar, por exemplo, só do São Paulo no mês ganha mais de 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora, e praticamente nem jogou na temporada, assim como o Wendel, que ganha quase 1 milhão, e o Rafael Tolói, que ganha também quase 1 milhão. Isso chega a ser um absurdo. O São Paulo precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, no estilo Marcos Antônio, por exemplo, nem que seja por empréstimo. Então agora resta 2 jogos para o São Paulo, para tentar buscar essa vaga na próxima pré-Libertadores. Então hoje vai jogar na Vila Belmiro contra o Internacional, no dia 7 fora de casa contra o Vitória. Eu vejo alguns torcedores falando: ah, vai ser fácil, o São Paulo vai enfrentar 2 times que estão lutando para não cair. Eu discordo, até porque eles devem dar vida em campo contra o São Paulo. Mas na minha visão, se o São Paulo evoluir, e precisa, né, galera? Tem tudo para pelo menos somar 4 pontos nesses 2 jogos e continuar ficando na 8ª colocação. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!